Então eu vou começar, como eu sempre gostei de fazer, né? Então eu vou... Quem me acompanha há muito tempo vai lembrar do 3 é demais, vai lembrar do... Então nós vamos começar falando do duodécimo. Eu vou explicar rapidamente para vocês. Vou começar por parte técnica, não tem jeito, mas é importante que as pessoas entendam essa parte técnica, né? O que é o duodécimo? Depois quem tiver interesse, é só jogar no Google aí, né, no Pai de Todos, que você vai entender, mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma bem didática, que fique fácil. O duodécimo é uma fatia do orçamento municipal, obrigatória, né, por força de lei, que é destinada ao legislativo, ou seja, sai da prefeitura, uma fatia do orçamento, todo ano, e vai para a Câmara Municipal. Por que existe isso e para que existe isso? Para garantir a independência dos poderes. Antes isso garantisse, né? Antes isso desse certo. Mas, teoricamente, e falando em termos de lei, o duodécimo é isso, então, vocês entenderam? É uma fatia, o orçamento ele é todo fatiado, o orçamento municipal. Então ele é fatiado entre as secretarias. Boa noite, Elias, boa noite, Angelita, boa noite, Pri. Então ele é fatiado entre as secretarias, lá o orçamento municipal que tem que destinar para cada pasta, etc. E uma fatia do orçamento é destinada para a Casa Legislativa, a Câmara dos Vereadores, para quê? Para garantir a independência dos poderes. Como eu disse, antes fosse que garantisse mesmo, mas teoricamente é para isso. Como funciona o duodécimo? Esse percentual que sai do orçamento, que se eu não me engano são 6%, vai para a Câmara Legislativa para ela bancar as despesas delas anuais. Obrigatoriamente, ao final de cada exercício, ou seja, ao final de cada ano, o que sobrar, ou seja, o que não foi gasto, volta para os cofres da prefeitura, certo? Obrigatoriamente volta para os... Então aquele checão, lembra que você via aquele checão, né? Presidente da Câmara no final de ano falando, estou devolvendo, estou dando para a prefeitura, aquilo lá tem um nome, que lá chama estelionato eleitoral, né? Por quê? Porque ele é obrigado a devolver. A lei estabelece assim, o que você não gastar, você devolve para a prefeitura, volta para os cofres da prefeitura. Poxa, vou falar aqui, tentar deixar menos técnico, então vou colocar aqui, volta para o cofre geral da prefeitura, ou seja, a prefeitura tem autonomia, o prefeito ou a prefeita tem autonomia de gastar aquilo e destinar aquilo para onde ela bem entender. No nosso caso, aqui, quando eu fiz aquela campanha do 13 de maio, teve até um vereador que me citou, nós vamos falar exclusivamente sobre isso também, sobre ele. Nesse caso, viu, vereador? Vereador do seu tipo, 1 é demais. Não é que 3 é demais, 1 é demais, né? Então, na campanha, quando eu fiz lá, quando eu era vereador, do 13 é demais, a gente explicava tudo isso, né? O dinheiro é público, vem de um lugar só. Sabe de onde ele vem? Do seu bolso. Sabe de onde ele vem? Do seu suor. Sabe de onde ele vem? Dos 150 dias que você trabalha para sustentar máquinas públicas, certo? Posto isso, né? Então por quê? Porque você vai ver as alegações rasas, chulas, né? Que tentaram colocar hoje na Câmara, que o orçamento é diferente, que a gente tem que gastar, chegaram mente, né? Assim, porque sabe que a população não se aprofunda tecnicamente. Então fala assim, o tribunal está proibindo devolver dinheiro. De onde tiraram isso? O que a justiça demorou para fazer, está tentando inibir, é exatamente aquele estelionato eleitoral que eu falei. Que é você ficar fazendo propaganda como se você estivesse dando dinheiro para a prefeitura, devolvendo dinheiro para a prefeitura porque você quis, né? Quando não, quando você é obrigado por força da lei devolver esse dinheiro que você não gastou. Ou seja, quanto menos você gastar na prefeitura, mais você vai devolver e esse dinheiro poderá ser revertido ou deve ser, né, revertido para a população. Mas, em que pese, né, a cidade está devendo para os médicos, devendo para a empresa de ônibus, com a ponte do Paulistinha ainda lá no caída,
entre vários problemas, né? Eu falo, você saiu do seu portão, você já vê que a cidade continuou com os grandes problemas. Em que pese ter um decreto de calamidade pública vigente no município, né? Ou seja, que tem que conter gasto, a mesa diretora da Câmara, liderada pelo Joãozinho, que é o presidente, mais o Colli, o Barros, eu acho que é o Elton, a mesa, propuseram criar 17 cargos, né? Mas aí eu estou falando especificamente dos 13, por quê? Porque também usaram que tem 4 cargos aí que o Tribunal de Contas apontou, supostamente teria apontado que teria que ser criado. Se fosse só isso, beleza, né? Mas não. Então hoje, como que é a estrutura da Câmara? Cada vereador no seu gabinete tem um assessor concursado, ou um chefe de gabinete, a nomenclatura lá depois não importa. E tem um de livre nomeação, ou seja, o que o vereador nomeia. Eles criaram mais um agora, porque um é pouco, segundo eles, para ajudar nos trabalhos deles, né? Então eles criaram essa despesa, acho que foi o Carlos Tato que colocou lá, vai gerar um custo aproximadamente de 800 mil por ano, né? 800 mil dá para pagar os médicos, dá para pagar boa parte da empresa de lixo e etc, e tantas coisas que precisam de fato na cidade. Mas segundo os vereadores que votaram a favor, eles precisam desse assessor, porque senão eles não conseguem fazer o trabalho deles. E os vereadores que votaram não conseguem mesmo, né? Porque o trabalho deles é assistencialismo, né? Aí a opinião do Lisandro, e mostro para vocês, olha lá, o Carlos corrigiu ele, 850 mil no ano, aproximadamente, né, Carlos? Que acaba gerando mais, né? O Isaías colocou ali a nomenclatura certa, a gente parlamentar é o concursado e o chefe de gabinete é o nomeado. Então, é bom frisar também, esse nomeado pelo vereador, ele não tem carga horária, tá? Ele não tem carga horária. Então ele pode não aparecer no gabinete, por exemplo. Ele vai servir para esses vereadores para quê? Para ajudar a fazer o assistencialismo. Não é para ajudar a abrir uma comissão de inquérito, por exemplo, porque eu, quando fui vereador, eu presidi 2 comissões de inquérito e eu tinha um assessor que ficava no gabinete, que eu pouco ia lá falar a verdade, né? Porque o vereador que legisla, né? que faz o trabalho de vereador, né? Que é ficar em cima, que é fiscalizar, que é cuidar da legislação da cidade, dos gatilhos, etc. Dá para se virar, né? Mas, né? Que fosse, né? Que precisa ter mais um assessor. O momento, né? Exige o mínimo de bom senso. Alguém colocou aqui, lá vem rachadinha. Então, sabe as rachadinhas, gente? As rachadinhas vêm através desses assessores, geralmente, né? Não estou falando aqui que alguém vai fazer rachadinha, tá? Mas todas as rachadinhas que você já ouviu falar, elas ocorrem através de livres nomeações e tanto de assessores. Então, mas os vereadores que votaram a favor, que defenderam o projeto, eles acham que está tudo beleza, que ok a cidade gastar mais essa grana, porque a cidade está boa, pô, e ela pode gastar esse dinheiro. Até porque o salário dele está garantido e você vai continuar trabalhando 150 dias para custear isso, né? Esse peso todo do Estado. Quando eu falo Estado, de novo estou falando de coisa pública, de orçamento. Perlita, boa noite. Garrafinha, boa noite. Olha o Garrafinha aqui, que legal. Então, e aí, eu vou sempre bater nisso e eu vou sempre estar aqui para vocês com esse intuito de esclarecer, e todo mundo que me segue sabe que se você me chamar, e eu vou, se você tiver dúvida, eu vou sempre te esclarecer, né? Sempre te mostrar, inclusive esclarecer, te mostrando o que aconteceu. O que aconteceu é exatamente isso. Mesmo a cidade com decreto de calamidade pública vigente, né?
Mesmo com todos esses problemas que você abre o seu portão, né, e o seu lixo está ali ainda, que você vai no hospital e não tem médico, ou tem médico reduzido, mesmo com todas as dificuldades que é visível, né, na cidade, eles acharam que tudo bem. Fala, Elber, meu amigo, Dona Soraya, tudo bem? Fala, Lucas, vai Corinthians. E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, de uma hipotética cidade, né? Que tem uma Câmara Municipal, que tem ali os seus velhos líderes, né? E que supostamente, em uma das reuniões, por exemplo, quando um projeto desse vem, ele entra na sala com os vereadores, sabe o que ele fala? Isso aí depois eles esquecem. Vão aproveitar aí um jogo importante, um título, e a gente vota isso aí e ninguém nem fica sabendo. E aí o Corinthians ganhou um título, né, Carlos? Aliás, Carlos, um abraço, freguês. De dia ninguém tá vendo, e por isso que a gente precisa, gente, que as pessoas fiquem mais indignadas, que elas cobrem, que você cobre o seu vereador aí, que Ana Cláudia Schuch, boa noite, tudo bem? Luiz, boa noite. E, por que você votou? Por que você precisa de mais? Porque antes, uma coisa que eu sou sempre muito justo nas críticas, eu sempre já falei isso para vocês, e eu vou frisar isso só porque é muito característico do Carlos Tato, por exemplo, que é do PT, e sempre que a gente fala, não tem a ver com partido, eu gosto de pessoas e de bons políticos. O Carlos hoje, na fala dele, fez uma coisa muito legal, que eu gostei muito, e novamente me identifiquei muito, né? Que aí é a hora de... Como os caras não têm justificativa, eles ficam rebatendo das maneiras mais chulas possível. Então o Cole foi lá e falou: mas o Carlos Tato, na reunião, nossa, falou que apoiava o projeto e tal, que inclusive o Carlos falou, né? Ele falou, eu apoiava mesmo, mas entendi que... Mas a coisa mais legal que ele falou, ele foi questionado pelo eleitorado dele, ele refletiu, ou seja, ele dialogou com o eleitorado dele. E isso eu acho fantástico, cara, porque eu sempre busquei esse diálogo quando eu era vereador também, e como ele disse, não há nenhum problema em você recuar. E é muito bom você ouvir o seu eleitorado, porque esses caras, depois que entram, que se dane o eleitorado. Inclusive eles batem no peito e falam, eu voto como eu quero mesmo. Ou seja, você votou em mim, mas dane-se, agora eu não vou dar mais, não tem mais que te dar satisfação. Você já foi trouxa mesmo e me colocou aqui, ou você já foi trouxa mesmo e me recolocou aqui, me recolocou aqui, me recolocou aqui. Então eu achei muito bacana da parte do Carlos falar isso, como o Isaías também, que refletiu, o Isaías falou com nós, o grupo, falou, mas para mim, para eu que estou sozinho, né, que a gente não é governo, que geralmente não tem nada da prefeitura, seria importante. Mas é imoral, mas é fora de contexto total com a cidade do jeito que está, né? Então você mudar seu voto, porque você abriu diálogo com o seu eleitorado, é excelente, é um ótimo caminho, né? Que todos deveriam fazer, mas não, depois que ganha, principalmente os que são da base, aí dane-se, aí o meu negócio é eu, o prefeito, e dane-se o resto, né? Geralmente ocorre assim. Espero, inclusive, uma manifestação do prefeito, né? Que não vai ter também, que os da base dele votou tudo a favor, que vai lá em sessões solenes, até reclama que não tem dinheiro. Qual vai ser a manifestação dele sobre essa vergonha, né? Se ele vai se manifestar. Vai ficar com aquela conversa mole, os poderes são... Não, o que é o que eu falei aqui no começo, quem não assistiu, depois a live vai ficar aí, vocês vão ver, é o tal do duodécimo. Esse dinheiro que eles vão gastar com esses assessores a mais, deveria sim voltar aos cofres públicos e ser revertido para a população, né? Para o que precisa de fato ser feito. E, exatamente, Luiz, 850 mil... para os próximos 4 anos não, né? Para os próximos vários, todos os anos, né? Porque esses assessores vão ficar lá, porque os caras não tiram, né? Então, quer dizer, até teve um que tirou, mas tudo que eu tirei, eles voltaram de novo, né? Então, o Isaías, só para lembrar, mais um requerimento negado. Então, daí hoje teve um requerimento do Isaías lá, tá tudo igual. É mais do mesmo,
piorado. Piorado. Luiz, é 850 por ano, tá? Por ano. Então, assim, os caras não, como diz aquele ditado, não espera nem o defunto esfriar, bicho. Entendeu? Eles já tinham tentado isso aí ali no começo. Mas aí teve um movimento e aí eles se esconderam, como bons covardes que são, mas hoje deram um jeito de votar. Não há razoabilidade, né? Que é o que toda pessoa que está ali sendo paga pelo dinheiro público deveria ter, né? Não teve, né? Não teve. Os vereadores de oposição, como diz, e mais, né? Eu vi só o Isaías e o Carlos, não sei se o Clebinho também falou, a Márcia, Clebinho, deu o almoço para a Márcia, inclusive. O Carlos e o Isaías foram os únicos que votaram contra. Então, deixa eu ver aqui quem está falando aqui. Lisandro, como poderiam mobilizar esses vereadores para ter uma atenção ao espaço ser, equipamento precisando de manutenção? Agora eles devem estar mais felizes, cara. Eu não sei como mobilizar esse tipo de vereadores, cara, né? Eu não sei. O Maicon Siqueira lá, por exemplo, falou, né, de mim, ele falou, o Lisandro tinha aquela campanha do 13 é demais, né, quando eu queria reduzir o número de vereador, e eu falava que 13 era pouco. De fato, para vereador do seu tipo, o Maicon, um é demais, não são 13. Um igual a você é demais já, no lombo da população. Um igual a você é demais para quem trabalha 150 dias para pagar vocês, para fazer o que você faz, por exemplo. Mas o seu eleitorado, né, e aquela vale divisão de sempre, que eu alerto sempre, né, e eu falo aqui sem medo nenhum de ser cancelado, perder as igrejas, os pastores, né? Você não mora dentro da sua igreja, não. Você mora dentro da cidade que a sua igreja está dentro. Então, quando você faz esses apoios, né, sem nenhum critério, só porque aquele vereador ali ele atende às demandas da sua igreja, do seu povo da igreja, você está fazendo isso com a cidade. Você também tem culpa. Então, como eu disse, um Maicon Siqueira da vida, um é demais igual a você. Imagine 13 igual a você, ou no mínimo 9 aí, né, no caso. É muito demais. E quando eu falei do 13 é demais, Maicon, se você quiser um dia, a gente abre esse debate. Debate, tá? Não essas baixarias que você está acostumado a ver aí, não. Porque eu tenho todos os dados. Quando eu apresentei esse projeto de diminuir o número de vereadores, eu apresentei em conjunto com toda uma galera que me ajudava, dados, né? De todos os 650, quase 650 municípios do estado, quantos eles tinham 13 vereadores, quantos municípios que tinham mesma população e mesma receita que nós, que tinha 3 vereadores, era quase nenhum, né? Que todo município que tinham 3 vereadores eram muito mais ricos que a gente, muito maiores de território, de população, etc. Ou seja, nós colocamos algo com dados, não foi achismo. Agora, no seu achismo, é óbvio que vai ser. Como eu disse, igual a você, um é demais, né? Um é demais, né? Porque você quer um assessor para quê, Marco, por exemplo? Né? Como eu disse, eu em 4 anos, depois quem quiser puxar aí, eu desafio, pode ter gente que tem 4, 5, 6 mandatos, ver quem propôs mais proposituras, né, de transparência, por exemplo, de trazer a população para perto, de projeto de lei, do que você quiser, né? Presidir duas comissões especiais de inquérito e tudo que nós fizemos, isso nem vem ao caso. Agora, vereador, só para ficar pendurado na máquina, né, usando a máquina, cortando fila dos outros para atender o eleitorado dele, então precisa mesmo, né, de gente na rua para correr, para aguentar fazer mais. E é isso que nós temos que combater. Porque o que os caras estão fazendo? Estão fazendo você, nos seus 150 dias, você está equipando a máquina deles, né? Você está equipando a máquina deles para esses caras se manterem. Por isso que tem vários aí que se mantêm tanto tempo, né? Aí no poder, porque eles aparelham a máquina da prefeitura e agora da Câmara também para uso próprio. E aí ficam ali no curral eleitoral deles, cada um tem o seu, alimentando aquela galera ali, ou seja, explorando a necessidade do mais desinformado. Por isso que eu
peço para você que está aqui, que é informado, que gosta de informação, que gosta de se inteirar, se a gente não se unir, não vai combater isso nunca. Porque eles são exploradores dos oprimidos pela desinformação. Eles vão ali onde o calo mais dói, onde a galera não tem nem condições de ter essa informação e esse discernimento que nós temos. E eu não culpo esse pessoal que eles vão lá. Já falei isso várias vezes, a barriga que está roncando, a fome que tira de um filho, mesmo que seja de maneira errada, aquele cara não vai ter esse discernimento. Quem tem que ter somos nós. Se você está aqui, por exemplo, nesse momento, assistindo uma live de um político falar, na terça-feira, 8h30, fala, Chicão, é porque você tem esse interesse. Por isso que eu comecei a live explicando do duodécimo. Se você tiver alguma dúvida de duodécimo, eu te explico. Eu vou até ver com a minha galera aqui se a gente faz um retrabalho. Vamos trazer de volta lá as questões do duodécimo que nós usamos para o 13 de mais, para deixar bem nítido assim, quanta coisa daria para fazer com esse dinheiro e que os caras vão usar para ter mais um assessor, né? Então, só que você precisa se indignar, cara. Você precisa ir assim, e tem que começar já. Se deixa para falar só lá na eleição, que é tudo que eles contam. Ah, tá todo mundo distraído e só lá na eleição vai falar. As figuras são as mesmas de sempre. As que votam a favor dessas coisas são os mesmos de sempre. São os mesmos de sempre, são os que estão aí há anos. Que querem o quê? Aparelhar a máquina, precisam colocar mais um assessorzinho, precisa colocar mais alguém pendurado lá no orçamento público, que, repito, você trabalha 150 dias no ano para pagar. Então ele está fazendo tudo isso te chamando de trouxa, porque não tem outra explicação, te chamando de trouxa, e você está aí dormindo, passivo. A gente precisa falar mais sobre isso, a gente precisa querer entender mais sobre isso, né? Para quando o cara vir com uma conversa para você, que na rua eles vão com essa conversa, não, mas o orçamento da prefeitura é para isso, se eu tiver mais um assessor, ele vai me ajudar a fazer mais coisa. Vai fazer o quê, cara, pai? Você só está gerando um puta de um custo para um município que está falido, que já está fadado ao insucesso, infelizmente também, porque nem vou falar da prefeitura hoje, tá? Vou falar só dessa parte aqui. Porque foi o que eu falei, a única coisa que eu vou falar da prefeitura, eu quero ver se o prefeito vai se manifestar, né? Se ele vai se manifestar, não, vai fazer aquela média de sempre, ou vai pedir para Deus, né? Agora o cara ganha a eleição, depois é Deus que tem que resolver tudo, né? Não, mas Deus vai ajudar, né? Deus só tem Embu-Guaçu para cuidar, só Embu-Guaçu. Ele mora aqui, inclusive. Enfim, então no começo da live eu falei duodécimo, né? Então vou repetir, duodécimo é simples, gente, é uma fatia do orçamento obrigatória que tem que ir para a Câmara para garantir, teoricamente, a independência dos poderes, né? Esse dinheiro que a Câmara não gastar tem que obrigatoriamente retornar aos cofres públicos, e aí a prefeitura pode investir onde ela precisar. Hoje precisa para pagar lixo, para pagar médico, para fazer a ponte do Paulistinha que continua lá, e etc, etc, etc. Ah, mas o prefeito não vai... Que me garante que o prefeito não vai usar esse direito? Aí você, vereador principalmente, tem que ir lá cobrar. Mas você não vai cobrar, você que votou no projeto, porque você está pendurado lá nele também, que a gente já sabe. Mas você tem que ir lá e cobrar, né? Com as ferramentas que lhe foram dadas com o seu mandato. Então... As alegações são as mais chulas possíveis, né? Quando elas não partem para a pessoa, né? Tentando atingir a pessoa, elas partem das alegações mais fracas possíveis. Mas o que aconteceu hoje é isso. Dos seus 150 dias que você trabalha, tiraram mais um pouquinho para aparelhar ainda mais eles, né? Para aparelhar ainda mais a manutenção desses nomes lá na frente da nossa cidade. E a cidade vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. Então, precisamos de indignação, precisamos que as pessoas reajam, cara, porque tá triste demais, assim. Eu aguardei, né, para voltar a me manifestar aqui, para falar de política, você vem sendo muito cobrado. Oi, meu amor! E eu falei, eu vou aguardar pelo menos aí próximo dos 100 dias, eu aguardar até os 100 dias, né? Mas aí infelizmente os caras fizeram isso hoje, tentaram fazer isso antes, e nós vamos falar mais. Leandro, boa noite. Então, é mais do mesmo, cara. Vereadores novos que entraram aí, só nome novo, só mudou cadeira, só mudou, né? Eu vi lá, eu não consigo ver muito o que eu falo, eu não posso tomar muito omeprazol, porque
Então eu não consigo ver muito, né? Mas eu vi o Barros se manifestando. Eu acho que o Barros vai votar a favor. Ele precisa de gente de cargo, né? A gente sabe como esses caras ganham, né? Então, gravem os nomes aí, tem os prints rodando aí. Grave os nomes de quem votou a favor, né? Se você votou em uma dessas figuras, você que está aqui, eu duvido que tenha votado, mas se você conhece quem votou com essa figura, mostra, fala, meu, você não está se ligando, que os caras tiram você de trouxa, que os caras fazem o que querem com você, e você vai ficar nesse tá tudo bem, cara, né? Infelizmente, cara, vão ser 4 anos de mais do mesmo piorado. Não queria isso, eu já repito várias vezes, eu moro nessa cidade. Mas não tem nem uma sinalização, não tem nem nada que possa falar, vai melhorar. Não tem, né? Então, alguém falou aí, putz, cara, quiçá a população na próxima sessão enchesse a sessão, né? Enchesse a sessão, enchesse o plenário, metesse uma pressão, que eles roem a corda. Mas como vai fazer isso também? Está 10 horas da manhã. Então, vocês entendem como eles vão trabalhando sempre para piorar, cara. Para ficar mais difícil para você, para que você fique sabendo menos, para que você fique... Então foi o que eu falei, né? Hoje, no dia da mentira, esses políticos de mentira tiraram mais um pouquinho do seu suor, tiraram mais um pouquinho do seu couro, né? Dos 150 dias que você trabalha por ano, para pagar imposto, para eles torrarem e usarem. Isso se chama retroalimentação, entendeu? Eles vão se retroalimentando para eles continuarem lá. E aí vão criando. Só que quem paga essa retroalimentação é você, somos nós. Somos nós, né? E aí, tudo que a gente espera de um mandato eficiente, que o nosso dinheiro seja tratado com respeito, que traga um pouco de eficiência, vai tudo pela vala, cara. Isso é conscientização de voto, isso é conscientização das pessoas, e eu não consigo sozinho, cara. Né? A gente bate na trave, chega perto, mas eu não consigo sozinho, preciso que mais pessoas queiram, né? Deixar as pessoas mais, queiram falar de política, queiram informar mais as pessoas, queiram falar, meu, não, mas não é assim, mas eu vou votar no cara, mas ele me ajudou uma vez, mas não é isso que é o problema, ele te ajudou, ele não é pago para te ajudar, ele é pago para fazer o trabalho na cidade. Então, repito, eu comecei a live explicando tecnicamente porque é importante, mas foi tecnicamente, eu fiz bem didático para você entender, para não cair nessas conversas mole, né? O dinheiro que foi hoje, que eles vão alegar, mas o dinheiro é orçamento separado. Não é. É o seu dinheiro, é os seus 150 dias que você trabalha para sustentar a máquina pública, que vão para eles, e eles fazem essa retroalimentação, cara. Entendeu? Que eles fazem essa retroalimentação que faz eles continuarem, né? Eles vão retroalimentando ele, então agora eles vão ter mais um assessor, não é em Bugaçu, numa cidade supostamente, então o cara tem mais assessor, supostamente pode fazer rachadinha, ou pode usar esse assessor para fazer assistencialismo a rodo, e aí você, entendeu? Ele vai se retroalimentando com você, né? Com você. A Geise está perguntando, cabe mais denúncia ao Ministério Público? Desse caso não, Geise, porque esse caso é competência do Legislativo, exclusiva. Eles fizeram dentro da lei. Por isso que só tem uma reação nisso aí, é o voto. É essa galera que vota nesses caras, por quê? Né? Por quê? Esses 9 vereadores não devem morar aqui, na cidade, né? Porque se tivesse um mínimo de bom senso, ia falar, não, peraí, não dá agora. Não dá agora. Então, cobra, né? Ó, não é possível que você não esteja vendo a situação que a prefeitura, que a cidade está passando. Não é possível que você não esteja se sensibilizando com isso, né? Se não tiver, vai até o hospital, cara, né? Vai ver as ruas cheias de lixo. Vai na prefeitura, tenta um serviço simples na prefeitura. Simples, né? Enfim. Mas hoje eu
como eu falei, nós vamos fazer umas lives de meia hora, 40 minutos, e para a gente não estender e falar de vários assuntos e se perder, né? Hoje eu quis explicar para você exatamente de onde vem essa grana, né? Que ela é do seu suor, toda só vem de um lugar, do seu bolso, dos 150 dias que você trabalha no ano para alimentar isso. E que essa conversa que eles vão tentar colocar mas o orçamento é mentira, né? Se a Câmara gasta menos, ela devolve para os cofres públicos, é obrigada, não é favor, aquele cheque lá que eu falei, é um estelionato eleitoral, que é obrigado, se você não devolver, você não... Boa noite, William, meu amigo, tudo bom? Então, acho que ficou bem claro, né? Depois eu vou tentar fazer um vídeo curto, falando de duodécimo. Na época nós fizemos até do 13 de maio, tínhamos até uns ilustrativos. Se vocês gostarem, daí vocês compartilhem com a galera aí. E se você gostou da live aqui, lá no começo, então para quem chegou agora, depois eu vou deixar ela aqui, você assista ela de novo. Vocês falam que não dá para cortar a live depois de editar, que eu fico esperando a galera chegar. Mas lá tá eu falando, eu comecei explicando do duodécimo, né? O Leandro tá falando aqui, o Isaías votou contra, parabéns. O Leandro, é muito chato isso que eu vou fazer, porque eu já fui vereador, eu sei, né? Que ele não faz mais que obrigação. Fala, Jonas, meu amigo, tá se cuidando, meu irmão. Mas o Isaías, cara, esperado, cara. Né? O famoso não fez mais que obrigação, esperado, cara. A gente sabe como, graças a Deus, o Isaías vai agir. Que o bom senso... Dona Salete, boa noite. Então, na verdade, infelizmente, cara, para quem conhece aqui a classe política aqui da cidade, tudo foi esperado hoje. Tudo foi esperado hoje, infelizmente. Né? A gente sabia que eles estavam armando já esse bote e queria passar, né? A hora que passa o requerimento de urgência para votar, é para isso, né? Mas eles estudam tudo, tá? Assim, até tipo, hoje tem pouca gente ligada no link da Câmara, então hoje é o dia bom. Fala, alemão! O pessoal tá distraído aí, que o Corinthians foi campeão, que aconteceu não sei o quê. Então, tudo é pensado assim, ou como te fazer de trouxa. Beth, boa noite. Então eu vou deixar aqui, gente, a live para vocês, quem quiser compartilhar, quem quiser debater, quem tiver dúvidas sobre o que nós falamos aqui, dessa parte orçamentária, de duodécimo, pode perguntar, né? Como sempre, eu vou sempre responder. E o Léo falando, o Carlos Tato tem sido uma ótima voz também, sim. O Tato foi muito bem na fala dele, o Isaías também hoje, né? Mesmo os caras querendo fazer aquele teatro, querendo vender a mentira, confundir o cidadão, eles deixaram claro, né, o posicionamento, deixaram claro essa questão do duodécimo. E falem na rede social, todo mundo que votou contra aí, o Isaías, o Carlos, porque o alcance é maior, cara, porque lá ninguém está assistindo, porque aquele horário não dá para assistir, entendeu? Então, infelizmente, a fala de vocês lá na tribuna, corta ela, joga aqui mesmo, né? E sempre falem quem votou. E preste atenção, população, em quem votou, né? E quem defendeu isso. Ou quem votou quietinho, que também adoram fazer isso. Vou votar, só votar ali, não vou nem falar nada, não manifestar, porque daí me queima menos, mas daí eu vou usar e vou gastar. Então, como eu disse, esses caras que votaram aí, é mais ou menos piorado, né? Lisandro, algum te decepcionou? Não, infelizmente não. Já era esperado total, né? Por quê? Porque os caras trabalham com isso, usando máquina, né? Com assistencialismo, etc. Tá? Totalmente dentro do roteiro, infelizmente, gente. Infelizmente, né? Até alguém do nosso grupo falou de um nome lá, falou, pô, o cara fez, mas qual é a surpresa, cara? Né? Enfim, muito obrigado para quem chegou aqui, foi uma audiência muito legal, para não entrava em live fazia muito tempo, ainda tem 44, 45 pessoas aqui, isso no final dá muita visualização, e vamos usar esse canal, gente, vamos usar, e não deixa eu sozinho não, se você está indignado, faz um vídeo, posta também, você é cidadão como eu sou só um cidadão hoje igual você também, mostra indignação, cara, porque não é possível, cara. Você
ser tratado como trouxa, sendo xingado de trouxa e não fazer nada, né? Eu não tenho problema que eles já citaram meu nome hoje. Antes eu falar, semana que vem pode falar mais, porque aqui, filhão, aqui é Aroeira, aqui o pica-pau quebra o bico. Então aqui pode vir que do jeito que bater, volta, né? Então, como eu digo sempre, cada mentira de vocês, 2 verdades sobre vocês. Então não tem nenhum problema. E eu me senti muito representado hoje. Não vi, peço desculpas aí, não vi a fala da Márcia e do Clebinho, não sei se teve, mas a fala do Isaías e do Carlos. Me senti representado, cara. Me senti como quando eu era vereador, assim. Porque defendendo e rebatendo com verdade as mentiras que os caras tentavam fazer. Que os caras tentavam maquiar, né? Os caras tentavam... Os que tentavam, né? Que teve aqueles caras quietinhos. Então o que fizeram hoje é falta de humanidade, né? É falta de sensibilidade, é falta de... Foi o que eu falei, de repente não moram aqui na cidade, porque não é possível que você ache normal. Tem um decreto, isso os dois bateram, né? Tem um decreto de calamidade pública, ou seja, a cidade está com o decreto vigente, tem mais de 30 dias de vigência. Mas ok, vamos criar mais carga e vamos criar mais despesa, né? Então, eles vão falar que foi o tribunal? Não foi, tá? Se te falar, fala, me mostra. Vão falar que o tribunal está falando que não pode devolver dinheiro. E essa é uma mentira absurda. Não foi também. Então, foi, como escreveram aqui, falta de vergonha na cara, né? Se tivesse um pouquinho, cadê o olhinho de peroba? Então, mas aqui acho que eu levei para casa. Aquele olhinho de peroba é o hidratante dos caras, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia aqui. Cheguei do nada aqui, abri a live e bastante gente participou. Dá um aviãozinho aí, manda para alguém que você acha que precisa ver, que gosta dos assuntos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até semana que vem. Valeu, alemão, ano que vem. Tchau, gente. Vai, Corinthians.